Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila. E a convidada de hoje do Psicologia no Dia a Dia é a Marcela, psicóloga também, e a gente vai conversar sobre a importância da autoestima nos relacionamentos. Oi, gente. Então, eu sou a Marcela, eu sou psicóloga e atualmente eu realizo atendimentos clínicos, tanto individual quanto o atendimento de casais. E a autoestima, então, a gente percebe que é um fator recorrente que aparece na clínica quando os casais têm algum problema ali no relacionamento ou quando as pessoas individualmente têm problemas de se relacionar. Então, não conseguem manter um relacionamento ou sofrem muito com os relacionamentos que estão. Então, a gente percebe o impacto que a autoestima tem nisso. Então, as pessoas trazem os problemas de fora, né, de muito tempo, da nossa infância, adolescência, os relacionamentos atuais. Então, essa da gente intervir nisso para a gente perceber que muitas vezes o problema não está no outro, e sim questões passadas que a gente precisa aprender a ressignificar e a lidar com isso. Eu vejo muito também em pacientes meus que querem começar um relacionamento amoroso e não conseguem muito bem, ou que têm algumas dificuldades nisso, e que é muito essa autoestima que está um pouco baixa, e ela é em relação a tudo, né? Tanto nos estudos, Uhum. e não só na área de relacionamentos. E o que a gente pode falar, então, para essas pessoas? Como que aumenta a autoestima? Então, a autoestima, na verdade, ela vem lá da nossa infância, onde a gente constrói ela, né, até o início da adolescência ali, e é basicamente o valor que a gente dá para a gente mesmo. Então, o valor que a gente dá para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente produz, para tudo que a gente faz e como a gente é. Então, é simplesmente o sentimento de valor ali a si mesmo. E quando você não consegue dar valor a si mesmo, ao que você dá, ao que você produz, isso impacta diretamente na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, tanto de amizade quanto familiares, e principalmente nos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque nos relacionamentos amorosos a gente espera muito do outro. E aí a gente meio que se perde ali naquele processo e a gente quer que o outro supra necessidades que, na verdade, ele não pode suprir, né? Então, a autoestima, ela traz muito isso. Quando você tem uma baixa autoestima, você é muito inseguro. Então, você acredita que a todo momento a pessoa vai encontrar alguém que é melhor que você, que ela vai te trocar, que quando ela sai com os amigos, ela tá com outra pessoa e não tá com você. Então é aquele sentimento de menos-valia, de que você não é boa o suficiente, que a todo momento o seu parceiro ou a sua parceira vai estar buscando algo fora do relacionamento. Então, olha o prejuízo que isso pode trazer. Então, a pessoa tem muitos sentimentos de ciúme ali, de querer ter o poder, de controlar o outro. E imagina você estar num relacionamento onde a pessoa age dessa forma, o quanto o outro não se sente sufocado e acaba não conseguindo lidar com aquela situação. E na verdade, não é porque você quer ser assim, é porque simplesmente as suas crenças ali, os seus pensamentos te levam a acreditar que você não é capaz, que você não é boa e que você não vai conseguir manter aquele relacionamento, manter aquela pessoa do seu lado. E a baixa autoestima também, ela pode até te levar ali para uma dependência emocional, né? Então você acredita que o outro precisa suprir as suas necessidades e que você não consegue viver sem o outro, que você não que você precisa do outro para afirmar para si mesma que você é boa, que você pode ser amada, e o outro precisa ali estar te reforçando a todo momento. Então, a importância da gente trabalhar a autoestima, da gente encontrar ali o nosso autoconhecimento, da gente acreditar sim que nós somos boas, que nós temos valor, para que assim a gente consiga se doar inteiramente para um relacionamento de uma forma positiva e não ficar esperando que o outro supra necessidades da qual ele não pode suprir. E assim, mesmo isso sendo criado da infância ali até a adolescência e tendo consequências para toda a vida, além do processo de psicoterapia que é extremamente importante para a gente conseguir ver o nosso valor, você tem alguma técnica mais específica ou mais curtinha que as pessoas que não fazem terapia ou que além da terapia podem fazer no dia a dia que pode auxiliar nesse processo? Uhum. As afirmações positivas, elas são bem importantes, então você falar para si mesmo que sim, que você é boa, que você consegue, que você é capaz, de preferência na frente de um espelho, você colocar bilhetinhos para você pela casa, para que você reafirme isso para você todos os dias, é uma coisa muito importante, só que também a gente não pode, por exemplo, falar isso e não fazer algo para
que condiz com isso. Então, por exemplo, você criar expectativas realistas, planos realistas é muito importante também, porque não adianta você criar um plano incrivelmente grande e daí você não atinge, daí você fala, viu, como eu não sou capaz, eu sabia que eu não ia conseguir. Então, criar expectativas realistas, você acreditar que você é boa, você se separar da necessidade de aprovação do outro. Então, por exemplo, quando você for tomar uma decisão, não vá falar para o outro o que o outro acha, o que o outro opina sobre isso, porque quando você pede a opinião do outro, o outro vai utilizar a história pessoal dele para te dizer uma resposta. Então, olha, eu acho que vai dar certo, eu acho que não vai, de acordo com a vivência dele, não de acordo com as suas habilidades, do que você é capaz. Então, a importância da gente aprender a tomar decisões sozinhos por a gente mesmo. Então, se você não consegue tomar, por exemplo, uma decisão muito grande, porque você ainda é muito insegura com isso, comece por decisões pequenas, comece por passos pequenos e invista também no seu autocuidado. Então, tire momentos da sua semana para você olhar para si, para você cuidar dos seus sentimentos, para você se cuidar de alguma forma positiva. Então, isso fica a critério de cada um, o que você considera um autocuidado para você. Então, você pode ali tirar um momento para fazer um skincare, tirar um momento para você assistir a sua série preferida. Exercícios físicos são muito positivos também, porque eles geram sensação de bem-estar, geram um conhecimento e uma conexão com o seu corpo. Então, existem aí diversas formas de você aumentar a sua autoestima. E é importante que você tenha consciência de que a autoestima ela não é estática. Então, a gente não pode esperar que a todo momento, eu desenvolvi a minha autoestima adequada agora e eu vou ficar nesse patamar para o resto da vida. Não, você precisa entender que a autoestima é você acordar em um dia em que você se sente mal, em que você se sente para baixo, e conseguir se acolher, conseguir olhar para você e falar, tá tudo bem, você é capaz, mas neste momento você não está bem o suficiente, neste momento você está passando por uma situação difícil, mas amanhã é um novo dia, amanhã tudo vai dar certo, e continuar seguindo em frente, porque a autoestima não é uma coisa estável que todo momento você vai estar se sentindo bem, a todo momento você vai se amar, a todo momento você vai gostar de tudo que você faz. Não. A autoestima é você entender que você é um ser humano, que você tem dias bons, dias ruins e que você é propenso a cometer falhas, a cometer erros e que tá tudo bem. O que importa é você conseguir se perdoar, olhar para você com carinho e conseguir seguir em frente. Maravilha. E não pensar também que você só vai ter essa autoestima elevada se algo acontecer, né? Então, eu vou ter minha autoestima elevada quando eu perder 25 quilos, quando eu perder 5 quilos, ou quando eu atingir aquele desempenho tal que eu tanto quero. Não, a gente pode trabalhar a autoestima hoje, e lembrando que a autoestima não é só física, que isso é muito importante, né? Esse valor pessoal é um valor que você agrega ao mundo, a si mesmo, e lembrar das coisas boas que você já faz, em vez de ficar olhando para tudo aquilo que você gostaria que fosse melhor. E também pensar em como ser um pouquinho melhor, né? Não é isso de, amanhã eu vou ser 100% melhor em X coisa e agora minha autoestima vai aumentar. Calma, né? Vamos escolher a constância, a prática diária desses atos que vai auxiliar muito mais lá pra frente. E uma pessoa que tiver com uma autoestima boa e a outra pessoa do relacionamento que tiver com autoestima boa, como que vai ser essa relação, então? Essa relação vai ser maravilhosa, né? É claro que a gente precisa entender que todos os relacionamentos, independente de quem seja, vão existir conflitos, vão existir momentos difíceis, porque são duas pessoas diferentes se relacionando. Então, independente se elas estão bem ali com elas mesmas, se a saúde mental delas está ok, se a vida delas anda tudo muito bem, vão existir momentos de conflito, porque são duas pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, com criações diferentes. Então, a importância de você conseguir manejar esses momentos. Então, entender que uma relação é feito disso. Então, a intimidade, ela também se constrói nos conflitos. Porque é nos conflitos que a gente conhece o outro, que a gente conhece como ele age em determinadas situações, quais são as verdadeiras crenças e pensamentos e valores dele. Então, é importante a gente saber manejar, entender que tá tudo bem vocês terem desentendimentos de vez em quando. Obviamente que todos os desentendimentos precisam de limites, então que mantenham o respeito, que mantenham ali a confiança e o carinho um pelo outro. Então, mas entender que todo mundo passa por isso e que você precisa disso para se manter num relacionamento. Um relacionamento que está 100% bem o tempo todo, eu digo que não é um relacionamento. Então, eu acredito que essas pessoas elas nem estão conectadas ali, porque relacionamentos geram conflitos. E isso é em todo lugar. Então, relacionamentos amorosos, profissionais, familiares, a todo momento nós estamos envolvidos em conflitos. O que importa é a maneira como a gente maneja isso. Então, aprender a dialogar, a conversar, colocar os pontos de forma correta
e assim vocês desenvolverem um diálogo de uma maneira apropriada. Maravilha. E é interessante a gente parar para pensar que essas dicas que a gente deu, né, para aumento da sua própria autoestima, você pode trazer para o outro também. Então, falar para Uhum, ele, né, coisas que você valoriza. Então, nossa, que incrível que você fez isso, eu gosto muito disso. Que você começa a dar valor para o outro é maravilhoso. E assim você vai construir uhum, muito mais relacionamentos sadios, seguros, que não gerem essa autodependência e que assim vai ser muito melhor para vocês dois. Então, se você gostaria, às vezes, de ouvir alguma coisa, também começa a falar isso em voz alta para o outro. Vai ser incrível. E a gente olhar as coisas boas dos outros também aumenta as coisas boas que a gente olha para a vida de uma forma geral. Então, se a uhum, gente olha o do outro, vai facilitar muito na hora da gente olhar para o nosso também. uhum. Incrível, Má. Tem mais alguma coisinha para falar? Eu acho que é importante a gente olhar para o outro com carinho e conseguir olhar para a gente da mesma forma. Então, evitar ali as comparações, porque isso também acaba danificando a nossa autoestima, ali, rebaixando ela. Então, você entender que o outro é bom e que você também é bom. Então, você se inspirar em uma pessoa e não se comparar a ela e não querer ser igual a ela. Então, respeitar a individualidade de cada um no relacionamento também é importante. Então, cada um ter o seu momento ali durante a semana, se vocês moram juntos, por exemplo, é importante que cada um tire um tempo para fazer as suas coisas sozinhos, que vocês tirem momentos para desenvolver os seus hobbies, as suas habilidades, aquilo que vocês gostam, de forma separada, porque assim vocês desenvolvem o autoconhecimento de vocês e respeitam a individualidade de cada um. Porque quando a gente inicia um relacionamento, não significa que a gente precisa estar com a pessoa a todo momento. A gente continua sendo seres individuais. A única coisa é que a gente escolheu dividir a nossa individualidade com uma pessoa também. Mas a importância da gente ter esses momentos sozinhos para desenvolver esse autoconhecimento, para a gente conseguir valorizar a nossa própria companhia, porque isso também é muito importante para a nossa autoestima. Maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Qualquer coisa, entre em contato comigo e com a Marcela. A gente está super à disposição para auxiliá-los no que for possível, tá bom? Obrigada, Má, por ter vindo aqui conversar com a gente e expor um pouquinho mais de todo esse mundo que você já domina tanto na prática. Obrigada. Eu que agradeço, foi bem especial o convite. A Pri é uma profissional incrível e está sendo muito especial dividir esse momento com ela. Então, gente, muito obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu também me coloco à disposição.